Oi pessoal, vamos trabalhar hoje com a morfossintaxe do adjetivo. Meu nome é Suzana, vou trabalhar com vocês a parte de português aqui no ProEnem, junto com o Rômulo. Então fica ligado e vamos acompanhar. Larga tudo que está tirando sua atenção, olho para cá. Olha só, o adjetivo, como a gente sabe, é aquela classe gramatical que vai dar uma característica a um ser, né? Essa característica ela pode ser boa, ruim, vai variar também, né? Como a gente já viu na parte da morfologia, em gênero, em número e em grau. Então, o adjetivo, já que ele vai sofrer essas variações, é natural que ele faça relação a um termo, que no caso, normalmente o adjetivo se refere a um substantivo, né? Vamos ver como é que o adjetivo vai trabalhar dentro da frase toda, tá? Tanto morfologicamente quanto sintaticamente. É isso que a morfossintaxe vai fazer. Então preste atenção. Quando a gente tem uma oração como essa daqui, ó, coisas assustadoras ocorrem naquela casa. Repara só. Meu verbo é a palavra ocorre. A gente já viu que o verbo é a palavra que coloca a frase, ó, para funcionar. Termo que está fazendo referência ao verbo, no caso, a ocorrem, ó, coisas assustadoras. Então eu vou dizer que coisas assustadoras vai ser o meu sujeito. Ocorrem naquela casa vai ser o predicado. Tudo bem? Beleza. Quem é o núcleo do meu sujeito? Vai ser a palavra coisas. Então a gente sabe, se coisas é a palavra mais importante desse sujeito, vai funcionar como núcleo do sujeito. Agora repara, assustadoras é um termo que está caracterizando o núcleo dessa minha função sintática. Quando a gente tem uma palavra que caracteriza um núcleo, a gente diz que sintaticamente temos um adjunto adnominal. Então a palavra assustadoras aqui funciona como adjunto adnominal. Adnominal quer dizer que está ao lado de um nome, tá? E a gente sabe que morfologicamente assustadoras está caracterizando coisas. Então, assustadoras é o adjetivo. Então, a primeira função sintática que ele vai exercer é de um adjunto adnominal. Outro exemplo, olha, os garotos são educados. A gente aqui tem o verbo são nessa oração, né? Sujeito aqui do verbo são vai ser os garotos. E o predicado são educados, tá? Beleza. Esse verbo são vai funcionar como um verbo de ligação, porque ele não está transmitindo nenhuma ação, né? Ele não está trazendo nenhum significado para a oração, só está ligando o sujeito a um outro termo. Então, a gente diz que tem um verbo de ligação aí. Repara só, se a gente sabe que são funciona como verbo de ligação, então aqui, ó, educados está se relacionando com o sujeito garoto, está falando, está dando a característica dos garotos. Então, o termo no predicado que dá a característica ao sujeito recebe o nome de predicativo do sujeito. Então, aqui, educados funciona como predicativo do sujeito. Tá? E a gente sabe que educados, já que está caracterizando um termo, funciona morfologicamente como um adjetivo. Então, olha só, o adjetivo ele pode funcionar sintaticamente como adjunto adnominal e como predicativo do sujeito, tá? Beleza. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Super fácil, hein? Molinho. Vamos ao último caso do adjetivo, como é que ele vai funcionar sintaticamente. Considero sua proposta atraente. Repara só, o verbo, aqui no caso dessa oração, vai ser considero, tá? Sujeito, ele não aparece, mas a gente sabe quem é, a gente consegue determinar pela desinência do verbo, que é, no caso, é o pronome eu, tá? Então, toda essa oração aqui, ela está funcionando como predicado. Repara nessa letra feia não, mas hoje está difícil dessa letra sair bonita nesse quadro. Vamos lá. Qual é a pergunta? A gente faz algum... Melhor, vou modificar minha fala. A gente faz alguma pergunta para o verbo aqui, ó.
Considero o quê? E tem essa resposta? Então significa dizer que o verbo considero é um verbo que precisa de complemento. Então ele é um verbo significativo. Consequentemente, a gente sabe que ele é um verbo transitivo. A pergunta que a gente fez ao verbo, considero o quê? Sua proposta. Então aqui ele vai ser um verbo transitivo direto. Tá? Beleza. Sua proposta, se é complemento de um verbo transitivo direto, vai funcionar como objeto direto. Atraente é um termo que está dando a característica à palavra proposta, ao termo anterior. Quando a gente tem um termo no predicado que dá a característica ao objeto, a gente tem um predicativo do objeto. Então, eu vou dizer que atraente funciona como predicativo do objeto. E a gente sabe que morfologicamente atraente se caracteriza um substantivo, funciona como um adjetivo. Então, olha só, essa é uma outra função sintática que o adjetivo pode assumir, a de predicativo do objeto. Viu? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não tem. Tão fácil que a aula já acabou. Foi, ó, como diz o professor Raimundo, foi vapt-vupt. Até a próxima!